Glórias a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por esse canto. Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Aleluia. Confesso que o Senhor Jesus já falou através da sua palavra. Ele continua falando nessa noite. Abra o seu coração para receber também esta palavra. Capítulo 8 e versículo 4. A palavra de Deus fala sobre a fé vem por receber a palavra de Deus em um coração compreensivo. Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e a semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes a cresceram com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100%. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos diante de uma palavra que fala da parábola do semeador. Vamos falar sobre os 4 tipos de solos. Jesus, em seu ministério itinerante na Galileia, ele estava junto com os seus discípulos. Ajudava material para algumas mulheres, ajudavam ele com material. E era comum os rabinos receberem ofertas de pessoas gratas. Essas mulheres certamente tinham sido beneficiadas do ministério de Jesus. Jesus, depois de pregar nos templos, ele ficou meio bravo com os fariseus, e ele foi à margem da praia, e ele usou a praia como o seu templo. Ele subiu num barco e começou a pregar para a grande multidão. Essa passagem me faz lembrar, o meu pai uma vez fez isso, em Laguna. Ele fez um grande culto à beira da praia, subiu num barco e fez um culto do barco para com a multidão. Isso porque facilitava, possivelmente, a forma de falar com grande multidão. Porque onde Jesus ia, a multidão acompanhava. E ali juntou-se muitas pessoas ao pé de Jesus. Por que elas vinham através de Jesus? Porque muitos eram curiosos. Queriam saber o que estava acontecendo, que milagres que aconteciam onde Jesus estava. Ou porque muitos também queriam ver que tinham vantagem, porque eram multidões e multidões, por certo alguns estavam ali vendendo alguma coisa, e com isso tinham vantagem com o operador de milagres. Ainda outros eram levados pelo entusiasmo, porque outros convidavam e entusiastas participavam também. Mas havia ali um outro grupo, que desejavam profundamente a palavra da vida eterna. E hoje me parece que não é muito diferente, né, meus irmãos? Onde tem grandes grupos, onde está acontecendo milagres, parece que temos também esse grupo de pessoas. Entretanto, ao conduzir os ouvintes, Jesus coloca e diz essa parábola: eis que o semeador saiu a semear. Como que ele receberia essa palavra? E ele começou a fazer essa parábola, indo de um sítio na Galileia, onde tinha um caminho, e esse semeador saiu no caminho. E alguns, como um trilho bem pisado, e nós sabemos, somente quem é agricultor, que aonde passa muitas pessoas, fica aquele caminho duro. E a semente caiu à beira do caminho, porque está muito pisado ao cruzar o campo. Outros aos lugares rochosos,
coberto por solo raso. Outras ainda, o terreno cheio de sementes de espinhos, e ao brotar, sufocava o grão. Mas haveria aquela semente que caísse num terreno bom, limpo e macio. O termo ouvir é usado na parábola 9 vezes. Significa muito que simplesmente escutar a palavra, ouvir, significa escutar com discernimento, com receptividade espiritual. Por isso que Jesus disse que ouçam, mas não escutam. E é isso que acontece. A ciência um pouco explica isso também. Eu posso estar falando aqui e você pode não estar escutando o que eu estou dizendo. Pode ter uma vozinha lá na sua cabeça dizendo: o que ele quer dizer com isso? Ou já pensando: o que eu vou fazer depois do culto? Ou tem uma vozinha vendo alguma coisa que está acontecendo atrás de mim, mas não está escutando a palavra. Porque o Senhor Jesus explicava em outras parábolas e eles não entendiam. Em outros momentos ele explicou e eles não entenderam. Alguns teólogos falam que essa parábola é as principais das parábolas, porque o Senhor Jesus está dizendo que as pessoas ouvem, mas não entendem. Ele estava pregando o quê? O reino de Deus. Ele falava do reino, mas as pessoas diziam: como que é um reino? E onde é que está o rei? Onde é que está o exército? Eles não entendiam o que o Senhor estava trazendo como o reino de Deus. E aí o Senhor, através dessa parábola, começou a explicar. Porque em Romanos 10 e 17 diz: de sorte a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A princípio o semeador é Jesus Cristo, mas o semeador também representa qualquer pessoa do povo de Deus que compartilha a palavra de Deus. Em João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o semeia como o que ceifa, ambos regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: quem é que o semeia e o outro ceifa? Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, onde trabalharam e vós entraste no seu trabalho. A semente, meus irmãos, é a palavra de Deus, pois como uma semente, a palavra é vida, é poder. E em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é vida viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que ela penetra através da divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é capaz de produzir frutos espirituais. Em Gálatas nós vamos ver quais são esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. A palavra de Deus produz esses frutos. Aleluia. Agora a semente, ela não pode fazer qualquer coisa até que seja plantada. Não é assim? Eu sei de alguns irmãos que são agricultores. A semente por si, ela não tem vida. Mas quando plantada, ela produz frutos. Aleluia. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando alguém ouve e entende a palavra, a semente é plantada no coração. O que acontece depois desse tipo de solo? Aí depende do tipo de solo que você tem no coração. Foi aonde Jesus falou da parábola. O solo duro, ou o solo raso, rochoso, ou no meio dos espinhos, ou na terra boa,
Esses são os 4 tipos de solo. A semente sem solo não dá fruto. O solo sem semente é praticamente inútil. O coração humano é como um solo. Se é devidamente preparado, pode receber a palavra de Deus e produzir uma colheita abundante. Jesus descreve então esses 4 tipos de coração. O solo duro é o primeiro que ele fala. Aquele que ficou na beira do caminho, ou a semente roubada. Esse solo representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo venha e leva a semente embora. Como esse coração tornou-se duro em receber a palavra. O caminho qual o texto se refere, ele normalmente era picada, já falei, e cortava campo, dividia canteiros, onde trânsito de pessoas, animais, que ficava muito endurecido. Ou seja, tudo entra pelo ouvido, ou pelos olhos, e acaba dentro do coração. Mas de modo que devemos ter cuidado que deixamos passar o caminho no nosso coração. O pecado, irmãos, o pecador ouve a palavra de Deus, mas não passa disso. Não lhe absorve o sentido, porque não recebe. A mente está cheia de pensamentos, de cuidados humanos, e quando não há arrependimento, endurece o coração diante do Evangelho. Ele não aceita. Deixa o coração ser pisoteado pelos pensamentos. Aleluia. E pelo desafio da palavra. O mestre então exigiu que nós temos que ter cuidado no ouvir, porque ouvir sem obedecer traz a morte. O coração duro traz a morte. E não só o pecador, mas muitas vezes nós mesmos na igreja. Quando é uma palavra boa, de vitória, quando é uma palavra que nos anima, é fácil de receber. Mas quando o Senhor vem com uma palavra dura, antipática, muitos de nós endurecemos nossos corações e não recebemos a palavra de Deus. Essa é a palavra do caminho duro que o mestre falou. O solo raso, sem duro e que não pode frutificar. Mas ele falou também do solo raso, semente que murchou. Esse solo ilustra o ouvinte que comove com facilidade, aceita a mensagem prontamente, mas sem interesse, vai morrendo e não dá continuidade. O pastor falou aqui, que me antecedeu, que arruma muitas desculpas e não aceita. O coração, ele tem um solo raso. O que seria esse solo raso? Era um solo de calcário coberto de uma camada fina de terra, onde a raiz só crescia um pouquinho, depois chegava na rocha e não tem mais como crescer. Esse fruto até aparece um pouquinho, mas ele murcha, ele não cresce, ele não dá fruto. O sol representa as dificuldades, vem o sol e queima. E essas dificuldades, a qualquer momento, já desiste do caminho. O sol é bom para as plantas quando essa tem raízes, mas quando não tem raiz, ele queima. A perseguição, a profundeza das raízes do verdadeiro cristão, mas acaba expor superficialmente o falso cristão. São ouvintes entusiasmados, porém a sua alegria não é fruto de calcular o custo de ser cristão. Vive de sentimentos, quando esses vão, perdem a espiritualidade. São atraídos pela beleza da vida cristã, mas fogem da luta. Nós podemos ver entre nós, onde estão os nossos irmãos, que passaram por nós, mas não conseguiram frutificar, não conseguiram ter raízes, estavam num solo raso. Qualquer luta, qualquer dificuldade, desiste do caminho do Senhor. Esse é o segundo solo. O terceiro solo fala do solo com espinhos, semente sufocada. Ilustra a pessoa que se arrepende, que entende a colheita, há frutos,
Mas o fruto cresce, e no momento que ele cresce, ele está no meio dos espinhos. E o espinho sufoca esse fruto, e o fruto não aparece. Fica sufocado os frutos. Os cuidados com as riquezas, com deleites da vida, com a ocupação do dia a dia. Ele tem uma pessoa abençoada, tem fruto, mas o seu tempo é pequeno para com Deus. Ele fica sufocado e não aparece o fruto. Os espinhos são as preocupações desse mundo. A contínua ansiedade pela família, pelo negócio, pelos outros assuntos, impede a operação da palavra de Deus em nossas vidas. A cobiça dos prazeres, o entretenimento que destrói a vida espiritual. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os espinhos sufocam a semente e ao tornar o lugar da palavra. As coisas desse mundo desviam-se das verdadeiras questões da vida, deixando pouco tempo para meditar nas coisas eternas. No solo rochoso, as pedras é que estragam a raiz. Aqui os espinhos é que estragam o fruto. Nem sempre são os pecados mais graves, irmãos, que forçam a vida espiritual às sombras. Os cristãos mais frequentemente são derrotados por sutilezas. Jesus então selecionou 3 tipos. Os espinhos mais comuns são preocupações. Ele fala, depois explicando a parábola, os negócios e os prazeres. Qualquer coisa, por boa ou inocente que seja, pode vir a ter um espinho, ou impedir o crescimento de algo melhor. Tem uma passagem na Bíblia que fala do jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, eu sou bom, eu faço tudo de bom, eu não peco. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Isso está em Mateus 19 e 16. E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senhor só Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá ao pobre, e terás tesouro no céu, e vem e segue-me. O Senhor Jesus viu o quanto esse jovem, que era bom, que fazia tudo, ele amava o dinheiro. E o dinheiro estava deixando de ter a vida eterna. E o Senhor disse: vai e vende tudo. Por quê? Porque existia o amor ao dinheiro. Muitas pessoas podem não ser o dinheiro, meus irmãos, mas nós podemos estar amando outras coisas mais do que o Senhor Jesus. E aí pode ser um hobby que a gente pode ter, ou temos tempo para tantas coisas, para a internet, podemos dizer, ou outros para academia, ou outros para fazer negócio, mas qual é o tempo que nós temos para o Senhor Jesus? Esses espinhos, que são sutil, pode estar fazendo com que nós não tenhamos frutos que devemos ter conforme o Senhor quer dar para nós. Os irmãos estão entendendo a palavra, amém? Aleluia. Vamos correr um pouquinho e vou falar do 4 tipos de solo, que é o solo bom, semente produtiva. Haverá sempre obstáculo, a palavra imposto por Satanás, o pecado, o mundanismo. No entanto, haverá também corações de bom grado que ouvirão a palavra do Senhor, e a palavra de Deus diz que não volta vazia. Os corações honestos reconhecem o próprio pecado e recusam a luz que expõe. Antes prosto humildemente e se arrepende. Ilustra o indivíduo que ouve a palavra, compreende então, e diz, e recebe no seu coração, e é salvo
a prova que foi transformado a produzir frutos. E a palavra de Deus diz que ele produziu 30, 10, 100, muito mais. Aleluia, porque ele tem um coração produtivo. A palavra vem, você recebe e dá fruto. Aleluia. Nem todos produzem a mesma quantidade, mas todos cristãos verdadeiros produzem algum tipo de fruto. Alguns pode ser através da contribuição financeira, foi falado aqui, através de missão, é fruto. Outros pode ser em ganhar vidas para o Senhor Jesus, falar do Senhor Jesus. E outros pode ser por ter um caráter cristão, o que já falamos em Gálatas 5:22. É ter mais tempo para com o mestre, é escutar mais, é ser mais sensível à voz de Deus. Aleluia, é ter mais intimidade com Jesus. Esse é o coração produtivo, esse é o coração que dá fruto. É como diz aquele hino: escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Posso fazer a pergunta agora? Que coração você tem nessa noite? Quais dos 4 corações que você tem nessa noite? Você está no coração primeiro, que fala do coração duro, ou do coração que o solo é raso, ou os espinhos estão apertando, ou você está no coração produtivo, coração bom, que recebe a palavra no seu coração, não esconde, e através da palavra você dá muito fruto. Faça essa reflexão. Vamos ficar de pé. Aleluia. Márcio vai estar cantando. Aleluia. E eu quero que os irmãos reflitam com essa palavra. Precisamos perguntar a nós mesmos: somos bons ouvintes da palavra de Deus? Quando a palavra é pregada aqui, quando ela é ministrada, como que você recebe a palavra no seu coração? Aleluia. O Senhor está preocupado. Ele estava preocupado lá para que nós entendêssemos, inclusive com os discípulos, entendessem como era o reino de Deus. E a palavra de Deus essa noite é a mesma. Você entende a palavra de Deus para a salvação? Que a gente pega essa semente, que é a semente da eternidade. Por que a semente da eternidade? Porque nós não vamos morrer. Morremos aqui nesse mundo, mas continuamos com Cristo Jesus no céu. Aleluia. Se você não tem ainda essa semente da eternidade, eu quero fazer uma oração por você. Se você acha que está passando num caminho duro e não recebe a palavra, ou não entende a palavra, o Espírito Santo quer esclarecer a palavra para você nessa noite. Aleluia. Se você está passando uma dificuldade, até quer fazer mais para o Senhor Jesus, você entende que tem que fazer mais para Deus, mas o dia a dia, a correria do dia a dia, o trabalho, a escola, outras prioridades estão sendo dadas, como o pastor falou aqui, justificativas tem de muito. O Senhor quer lhe abençoar e abrir portas para que você possa ser mais usado, possa frutificar mais. Também eu convido para vir à frente. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia, meu irmão. Ela falou com você nessa noite. Um desses 4 corações é um coração que você tem nessa noite. Aleluia.